A vida pode ser mais leve. Que alegria estar aqui com você novamente. Eu estava até ansioso para estar aqui com você. Brincadeira, é porque o nosso tema hoje é sobre ansiedade. Mas também não seria muito difícil eu estar ansioso aqui para estar com você. Na verdade, a ansiedade nos acompanha sempre, né? Recentemente eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais perguntando o que as pessoas gostariam de ouvir de assunto, né? E eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas que falaram sobre ansiedade. Já tivemos aqui, inclusive, no nosso A Vida Pode Ser Mais Leve, nosso programa, esse assunto. Mas é claro que não dá para a gente, em poucos instantes, falar tudo o que a gente gostaria sobre ansiedade. Por isso eu vim aqui de novo, trocar essa ideia ou essas ideias com você. E lembrando sempre que a verdade, como diz nosso Mestre Maior Jesus, a verdade nos libertará. E a verdade é o conhecimento. Trocarmos ideias é sempre maravilhoso. Tem uma metáfora, né, que diz que quando dois homens, duas pessoas, né, se encontram e cada uma tem um pão, elas podem trocar e cada uma vai sair com um pão. Mas quando duas pessoas se encontram e cada uma tem uma ideia e elas trocam essas ideias, cada uma sai com duas ideias. Olha que interessante. O conhecimento ele é luminoso, já dizia o nosso Mestre Jesus, né? E vamos lembrar que, digamos assim, a luz, o conhecimento é a lucidez. Quando nós temos lucidez nas nossas ideias, nós temos clareza, a vida passa a ficar mais luminosa. E ainda falando sobre essa questão das trocas de ideias, é como se você acendesse uma lâmpada, como se você colocasse luz no seu dia a dia. Se você acende uma lâmpada, por exemplo, você é o primeiro a ser beneficiado. Se você tem a luz, a chama do conhecimento, e alguém vem com aquela vela para acender a chama dele na sua chama, ou seja, ele quer acender a vela na chama que você tem de conhecimento, não te custa nada. E quando aquela pessoa acender aquela luz, você também vai ser beneficiado, porque vai ampliar a luminosidade. Então vamos propagar conhecimento, vamos propagar a informação. Eu acho que esse é o nosso grande papel. Todos nós podemos e devemos ser mensageiros da paz, da esperança, da fé, do amor. Vamos usar, sobretudo, as redes sociais para propagar alguma coisa que impacte o coração das pessoas, inclusive você, que é evangélico, você que é católico, você que é umbandista, candomblessista, você que é espírita, espiritualista, todos nós somos irmãos. As religiões, as crenças religiosas são frutos do grande Pai. Todas estão caminhando para cima e para frente, para a luz. É como se fosse, por exemplo, galhos de uma mesma árvore. Mas e a ansiedade, hein, Hugo? Pois é, a ansiedade, meus amados irmãos. A ansiedade, esse sentimento que tem um propósito muito interessante, como nós sempre trazemos aqui como reflexão. A ansiedade, ela nos coloca alerta para alguma coisa que há de vir. Por exemplo, você vai fazer uma grande apresentação na sua escola, na sua faculdade, ou quem sabe até no seu trabalho. Você tem uma apresentação muito importante para fazer, uma reunião muito comprometedora, digamos assim, um negócio para fechar que mexe muito aí com a tua estrutura e que vai ser extremamente importante para você. Então, aquilo ali naturalmente gera uma dose de ansiedade muito grande. E essa ansiedade, ela tem um propósito muito interessante. Ela nos coloca alerta para alguma coisa que há de vir. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, se a ansiedade é interessante, qual o problema então? Pois é, o problema é quando nós pesamos na dose, quando nós deixamos aquela estrutura sem guardião na porta. Qual é a porta? A nossa psique, o nosso consciente. O nosso cérebro é digamos assim, um processador de informações. E o planeta Terra, como tenho dito aqui, podemos chamar de planeta azul, planeta água, planeta, enfim, seja lá o que você achar interessante, né? Mas também poderíamos chamar de planeta vida e também chamar de planeta sentimento. Vida dispensa comentário, porque tem vida em tudo, né? Até na nossa pele tem vida, né? É vida na vida, antes da vida, depois da vida, enfim. É vida na terra, no ar, no mar, enfim. Então o planeta Terra
é de fato o planeta Vida e por si só já valeria aqui um programa só para falar sobre isso. Mas também o planeta Terra podemos chamar de planeta sentimentos. Porque se você parar para pensar, você há de convir que nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de sentir determinados sentimentos. Talvez você não tenha parado para pensar a quantidade de sentimento que nós somos capazes de sentir, de processar. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é desafiador. Porque às vezes você está tranquilo, acorda bem, daqui a pouco vem uma notícia e te deixa triste, te deixa angustiado, porque você acionou um botão dos sentimentos que estavam lá nos arquivos mentais. Mas, de posse dessa informação, a gente começa a despertar a importância do conhecimento e, ao mesmo tempo, do gerenciamento dos nossos sentimentos. Isso serve para o medo, isso serve para a raiva, isso serve para a angústia, para a melancolia, para a fome, para a procrastinação, para várias situações que nos levam a determinadas ações, né? Quando eu tenho uma preguiça, né, muito, digamos assim, acentuada, vamos dizer assim, eu começo a jogar o que eu tenho que fazer para amanhã, para depois, para mais tarde, para um outro dia, para um outro momento, e eu vou procrastinando. Então, a minha preguiça, a minha inércia, a minha vontade de ficar parado, acaba criando outros problemas. A partir do momento que a gente começa a entender toda essa nuance, vamos dizer assim, toda essa gama de sentimentos e a importância de não apenas conhecer, mas identificar e de controlar. Entendendo tudo isso, nós temos a oportunidade de gerenciá-los. Vamos lembrar aqui uma coisa de extrema importância? Sim, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas quando nós entendemos toda essa logística, fica mais possível. Fica mais fácil. Você fala, mas Hugo, você acabou de dizer que não é fácil, como é que fica mais fácil? Eu quero dizer que fica mais fácil, ou seja, menos difícil. Mas a dificuldade vai existir. E que bom que existe a dificuldade. Por que graça teria se nós não fizéssemos nada? Imagina se você vai fazer um curso e vai alguém lá, uma máquina, faz toda a prova para você, lê tudo para você e você não ouve nada, não faz nada, só pega o certificado. Você pode até querer fazer isso, mas o teu coração fala que você não fez o que tinha que ser feito, não era bem você que estava ali. Por isso que nós temos que triunfar através dos nossos próprios desafios. Quem vence sem méritos, triunfa sem glória. Nós temos que buscar os nossos méritos. Temos que fazer o nosso papel. Por isso que o Divino Criador, o nosso grande Pai, o Mestre Maior, o grande arquiteto de todo o universo, ele faz tudo por nós. Ele fez esse planeta, essa casa maravilhosa para a gente. O planeta Terra é feito, assim como tudo no universo, com muita arte, sabedoria e beleza. Mas mesmo tudo isso, com toda essa engrenagem perfeita do nosso corpo, que nós respiramos, nosso coração está batendo, a gente está vivendo, tudo está funcionando, mas ele não quer fazer por nós o que nós temos que fazer por nós. Porque se ele fizer por nós, não fomos nós quem fizemos, foi ele. E ele quer que a gente faça a nossa parte. É isso que ele quer. Por isso que eu sempre falo, tem uma coisa que nem Deus vai fazer por você. Sabe o que é? Isso aí, a sua parte. A sua parte. Esse é o nosso grande papel. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí o Divino Criador vai ficar contente, vai ficar alegre, porque nós crescemos, evoluímos, melhoramos como ser, como espírito. Mas e os sentimentos, hein, Hugo? Você me pergunta nesse instante. Pois é, nós temos que controlar os nossos sentimentos. Como controlar os sentimentos? Através dos nossos pensamentos. Como controlar os pensamentos? Através do policiamento. Jesus, nosso mestre maior, que, enfim, nos deixou tanto legado, tanto conhecimento, nos ensinando e alertando que o conhecimento ele é libertador. A verdade vos libertará. Jesus ele dizia que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e nós temos que caminhar e aproveitar todo esse conhecimento. Colocar nossa energia para aprender, para colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E o conhecimento, meus irmãos, ele é libertador.
A partir do momento que a gente começa a caminhar por essas veredas, por essas searas, nós começamos a perceber que nós temos a responsabilidade de gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, policiando, e como disse Jesus, orai e vigiai. Vigiai e orai. Vamos manter a nossa conexão com o Divino Criador, com o Divino Pai, com a luz divina que nos ilumina, que nos rege, que nos guia. E ao mesmo tempo que nós mantemos o orai, vamos vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, aquilo que nós trazemos para a nossa vida, vigiando o ambiente que a gente vive, que a gente convive, que a gente busca. Que tipo de alimento você está trazendo para o seu corpo e para a sua mente? Através daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você processa. O mundo que eu vejo é o mundo que é em mim. Mas o mundo que é em mim, muitas vezes, ele foi construído pelo mundo que eu absorvi lá fora. Aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu presenciei, os filmes que eu assisti, as novelas que eu observei, as conversas que eu tive, aquilo que eu presenciei na minha infância, na minha primeira infância, na minha segunda infância, na minha pré-adolescência, adolescência, juventude. E hoje, o que eu faço? Será que eu leio bons livros ou será que eu perco muito tempo com coisas banais, se é que você me entende? Será que eu vou a lugares edificantes ou será que eu perco meu tempo em conversas vazias com pessoas que são talvez um pouco mais desinformadas do que eu? Para nossa reflexão. E é claro que a gente não está apontando para quem quer que seja, é sempre um estudo em conjunto. Todos nós aqui, né? O grande barato é que a gente não está apontando para quem quer que seja. São sempre reflexões para que a gente possa se olhar no espelho. Será que eu estou colaborando com a minha melhoria, com a minha transformação? Para se pensar. Será que eu estou lendo bons livros, ouvindo boas palestras, vendo bons filmes, bons documentários, tendo boas relações no dia a dia, frequentando bons lugares, gerenciando os meus sentimentos, pensamentos e assim, consequentemente, sucessivamente? Pois é. Entendendo, meus amados amigos e irmãos, essa logística, a gente começa a perceber que é possível controlar a ansiedade, sim. E a ansiedade, ela deve ser controlada para que a gente possa governar esse carro mental, como nós já falamos aqui em outros momentos. Lembrando que o nosso pensamento, a nossa psique é como se fosse um carro. Se você sai do controle, você deixa para as circunstâncias ou as outras pessoas gerenciar e nós ficamos muitas vezes como um fantoche, né? Governado e gerenciado à mercê das circunstâncias, possibilidades ou pessoas ou situações. Não devemos deixar com que as coisas aconteçam assim. Devemos controlar a nossa vida com leveza, com segurança, gerenciando as relações com leveza, com segurança, sem alterar a voz, sem gritar, sem descontrole, mas com muito afeto, com muito amor, com muito controle, com muito autocontrole. Autocontrole. Não devemos querer controlar as outras pessoas, porque nós não controlamos nem a nossa própria respiração, mas controlar aquilo que está dentro da nossa capacidade, aquilo que está dentro da nossa realidade. Sabe quando nós queremos controlar o incontrolável? Pois é, para você que quer controlar o seu marido, a sua esposa, para você que quer controlar os seus filhos já depois de 18, 20 anos, para você que quer controlar a vida e sofre muito quando alguma coisa acontece diferente do que você gostaria, eu queria dizer que, como já disse, nós não controlamos nem a própria respiração. Por que não nos entregarmos e nos integrarmos ao processo divino natural da vida? Sabendo verdadeiramente que a vida que está no controle. A grande verdade, meus amados amigos e irmãos, é que nós não controlamos muita coisa não. Nós temos sim o livre-arbítrio, e dentro do livre-arbítrio nós controlamos uma determinada realidade. Eu sei, por exemplo, se eu vou acordar de manhã, ou se eu vou acordar muito tarde ou muito cedo, ou se eu vou ver um filme agora, ou se eu vou trabalhar, ou se eu não vou trabalhar, ou se eu faço e aconteça ali no meu dia a dia. Mas eu não posso, por exemplo, controlar se vai chover ou se vai fazer sol. Eu não posso controlar, por exemplo, que o meu filho, a minha filha, faça justamente a escolha que eu quero que ela faça para a faculdade dela, para o casamento dela. Claro que não.
Cada um segue o seu caminho, assim como nós naturalmente seguimos o nosso caminho. A vida, meus amados amigos, amados irmãos, ela pode ser mais leve, desde que a gente faça a nossa parte e deixe com que as coisas corram naturalmente. Mas perceba que deixar as coisas correrem naturalmente não significa deixar a revelia, deixar com que as coisas corram largadas. Como diz o, digamos assim, cantor, né? Deixa a vida me levar. Olha, isso na teoria é bonito, é legal, é engraçado, pode ser um monte de coisa, mas não é muito produtivo na vida real. Nós temos sim, naturalmente, que caminhar com a cabeça nas estrelas, mas os nossos pés têm que estar no chão, firmes no chão. Cabeça nas estrelas, mas os pés no chão, com muito amor no coração. E deixa a vida me levar. Não, vamos levar a vida. Mas não é levar a vida com braços cruzados quando nós temos que agir, nem agindo desesperadamente quando nós temos que parar. Lembra aquela metáfora que eu trouxe para você do pássaro ou dos pássaros que sempre se abrigam quando a chuva cai? Pois é, quando a noite cai. Por que eles não vão à noite? Porque eles não enxergam muito bem à noite. Por isso que eles param. E por que eles se abrigam quando a chuva cai? Porque a tempestade pode fazer com que eles desequilibrem. Então eles podem bater em outras árvores, em paredes, em muralhas. E aí por isso que os pássaros, no meio da tempestade, a maioria deles, quase todos praticamente, eles param. Porque eles sabem naturalmente que aquela tempestade pode atrapalhar os planos deles de viver. Mas nós, muitas vezes, queremos lutar contra a tempestade. E é uma luta em vão, porque não vai nos levar a lugar nenhum. Lutar contra a natureza, ou seja, remar contra a maré, correr contra o tempo, nunca vai nos levar a um lugar muito interessante. O tempo, consequentemente e naturalmente, é o mestre de todos os mestres, só que, felizmente ou infelizmente, ele sempre acaba matando todos os seus discípulos. Então, cabe a nós entendermos que nós devemos nos entregar e nos integrarmos a essa realidade, sem fazer mais nem fazer menos, seguindo o fluxo natural, não deixando a vida nos levar como folha seca na água, mas levando a vida com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, com muito mais afeto e muito mais amor. Mas e ansiedade, hein? Pois é, nós podemos e devemos controlar a nossa ansiedade, olhando a beleza dos pássaros, dos mares, dos ares, das montanhas, olhando a beleza das crianças, respirando o ar puro de manhã ao acordar, tomando um café e sentindo o cheiro do café à tarde. Parando um pouco do seu dia, do meu dia, do nosso dia, para que a gente possa respirar. Nós sabemos que as responsabilidades do dia a dia, as cobranças são gigantescas e muitas vezes, na maioria das vezes, excessivas para todos nós. Cabe a nós sairmos do automático e sermos observadores de nós mesmos. Eu sei que é difícil, é desafiador para todos nós, mas é isso que Deus, o Divino Criador, espera de cada um de nós. Que nós sejamos altos, não alto com L de altura, mas alto com U de autonomia. Que nós possamos desenvolver essa autonomia. E Jesus, nosso mestre maior, que sempre nos traz grandes e magníficos conhecimentos, nos dizia, vós sois deuses. Ele não nos disse que você será, ou sereis, ou talvez, quem sabe. Ele disse, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele ainda nos acrescentava em outros momentos. Olhai para os lírios do campo, como crescem. Vós sois deuses. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, os desafios que nós temos que viver no dia a dia, quando nós colocamos nele, digamos assim, uma dose de amor e de propósito, aquelas dores passa a ter um propósito, como por exemplo uma bailarina que tem bolhas no pé e está sentindo aquelas dores no ensaio, mas é para fazer uma grande apresentação. Por isso aquelas dores não vão atrapalhar. Aquelas dores têm um outro propósito.
Vamos entender que o Divino Criador quer que aquelas dores do dia a dia não sejam um mal, digamos assim, gratuito, mas que seja motivos ou mecanismos ou caminhos que nos levam a grandes conquistas, sobretudo do autoconhecimento, do autotriunfo, sendo o Deus que o Divino Criador quer que nós sejamos. Vamos tomar posse, vamos tomar consciência de toda essa possibilidade e vamos trazer essa avalanche de bênçãos, de alegria, de amor, de paz, de conquista, de força para a nossa vida. Vamos controlar a nossa ansiedade, respirando muito mais, ouvindo muito mais, tranquilizando e fazendo a nossa parte. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse nosso bate-papo. Peço que compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e peço que você se inscreva nos canais do MAP. Eu sou o Hugo Richard, desejo a você, desejo para você paz e luz, paz e bens, paz, muita paz. Que o Divino Criador te ilumine e a gente se encontra muito em breve. Até logo.